recebendo o autor, né, o escritor, jornalista, o Edom Esron, ele que trouxe pra gente aqui, ele visitou Taió, está em Taió ainda, obviamente, e ele vai conversar conosco sobre esse devocional Café da Manhã e também, né, um pouco mais sobre a sua história e motivo dessa visita. Edom, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Pra gente começar, né, você esteve em Taió, mas antes da gente falar disso, qual a inspiração para esse devocional e, enfim, né, como que foi escrever este livro? Maravilha. Bom dia a todos, moradores aqui de Taió. Bem, primeiramente, eu sou de Goiânia, Goiás, sou autor desse livro Café da Manhã. É um livro devocional com 365 mensagens, uma mensagem por dia. No livro eu falo sobre depressão, suicídio, armadilhas do cartão de crédito, pornografia, vida após a morte. E eu falei ontem na igreja Melk, convidada pela Sônia, né? Sônia, uma grande amiga, já também conhece Goiânia também, e me convidou. Eu vim aqui falar, ela já conheceu o meu trabalho, falei ontem na igreja e lancei o livro também. Fizemos um lançamento na casa da Sônia com as amigas e foi muito bacana. E eu tenho uma coisa para falar sobre Taió. Sim. Eu tenho uma coisa para falar. Não é demagogia, não. Tá bom. Eu nunca estive numa cidade tão receptiva. Eu nunca me senti tão bem, Por exemplo, ontem quando eu preguei na igreja, as pessoas vieram me abraçar e falaram, volte mais vezes. E as pessoas também compraram um livro, estão postando, estão lendo. Olha, sexta-feira também tivemos um lançamento na casa da Sônia e foi sensacional. A recepção, sério, eu não me lembro de ter sido tão bem recebido numa cidade. Não, e sem exceção, as pessoas que você encontra nas ruas, olha, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Fomos tomar café na casa de alguns, fomos almoçar na casa de outros, no Pesque Pague. Foi num café também, frisar aqui o Café da Margot, Café Rural da Margot, é assim que fala? Café da Margot, não é? É o Café da Margot, eles fazem 15 em 15 dias, aí a Margot fez um café lá, eu fui lá também. E nós fizemos muita oração aqui, né? Oramos bastante, falamos muito da palavra de Deus. E esse aqui é o livro, eu quero até pedir a você, porque a gente não tem às vezes muito tempo aqui, mas me siga lá no Instagram para você conhecer um pouquinho mais do livro. Os meus livros já acabaram, mas ainda tem algumas cópias lá em casa, devo ter algumas cópias lá. Edom, EDOMHZ, e aí você me coloca lá no Instagram. Só você colocar também Café da Manhã, um livro devocional, e você vai ter acesso. Bem, e esse livro aqui, Gerson, obrigado por você dar essa oportunidade, viu, a todos os líderes aqui da TV, por sinal a audiência, né? É bom. Por sinal a audiência. Eu fico muito feliz de ter uma TV assim, que faz esse convite, porque é muito difícil hoje, sabe? A mídia, muitas vezes, ela acaba estupidificando as pessoas por não dar oportunidade. Vocês são exceção, porque são poucas as TVs que convidam o autor para falar de um livro. E esse livro aqui, gente, como eu disse, é um livro que tem uma devocional por dia, é o Café da Manhã, porque eu fiz um trocadilho, né? Café da Manhã. Exatamente. E o que mais nós precisamos hoje é fé. Né? Tem pessoas que têm fé na fé, tem pessoas que têm fé neles mesmos, mas este livro parte da perspectiva de que você tem que ter fé em Deus, porque Deus controla todas as coisas, é o maestro que orquestra as nossas vidas e nós precisamos depositar nossa fé em Deus. Né? Então, assim, Taió, vocês são sensacionais. Sabe, eu estou indo para Goiânia, quarta-feira, com meu coração cheio de alegria, por ter conhecido pessoas tão receptivas. Sério, as pessoas aqui não são, assim, normais, são pessoas extraordinárias. Gente, extraordinárias. Fui bem recebido por todos, sem exceção. Sinal que vai voltar, E então. Você também. Obrigado. Parece que eu já te conheci há muitos anos, assim, uma recepção. Eu estou me sentindo aqui um astro de Hollywood, porque Entendi. Todo mundo me trata tão bem. Eu falei, gente, mas que recepção maravilhosa. Isso não estou falando porque eu estou aqui não, viu? Eu já tinha falado com a Sônia. Hoje mesmo eu falei com o meu irmão, falei, olha, o pessoal daqui é sensacional, sensacional. Que bom. A gente falou desse livro aqui, não tem mais? Ou se quiser, ainda tem? Se fizer um pedido correndo, né, não demorar muito, eu posso conseguir algumas cópias, mas assim, porque eu tenho um sócio, né, então algumas cópias ficaram lá, sobraram algumas, e a gente pode mandar de Goiânia, em 3 dias chega aqui em Taió, 4 dias, tá? Mas pode me adicionar lá no Instagram. Isso. Melhor, vai lá no Instagram e coloca assim, Café da Manhã, livro devocional, que já aparece lá o link do livro. E você tem mais livros lançados também, né? Tem. Eu lancei alguns livros um pouco mais polêmicos, né? Eu lancei um livro sobre depressão, esse só está disponível no Kindle. Depressão, verdades que seu psiquiatra não contou.
Lancei também um sobre jornalismo, pós-verdade e fake news, os desafios do jornalismo na era do engano. Tem um livro também que é um best-seller, publicado por uma editora de São Paulo, que chama O Senhor é Meu Psicólogo, Nada Me Faltará. Né? Que na verdade esse livro aqui é uma continuação desse livro. Esse livro, O Senhor é Meu Psicólogo, Nada Me Faltará, é um livro que vendeu mais de 200 mil cópias, de uma editora de São Paulo. E aí o dono da editora falou, eu quero uma continuidade. Aí eu disse, tá bom, vou pegar o desafio. E fiz a continuidade, né? Dei continuidade a esse livro, O Senhor é Meu Psicólogo. E esse livro tem o prefácio do Samerage. Samerage é um grande influência na internet, né? Ele tem Clube dos Pensadores, curso de escrita, e ele fez o prefácio desse livro. Então, se você tiver a oportunidade de me seguir também no Instagram para ter acesso aos meus conteúdos, eu gosto muito, muito de me dedicar à questão espiritual. E gosto não, é necessário, né? E também a questão da psicologia, ansiedade, depressão, suicídio, precisa falar disso, né? Hoje a gente está num mundo das pessoas estão cada vez mais perdendo a fé, né? E a gente precisa ter a fé em Deus, sabe, gente? A vida espiritual, Jefferson, eu estava falando na igreja ontem, a vida espiritual é uma coisa, é uma parte de nós, sabe? A vida não é só comer, viajar, trabalhar, existe uma outra realidade, que é a realidade espiritual. E esse livro trata justamente dessa questão. E a pergunta que eu faço para todo mundo que está nos assistindo é como é que está a sua relação com Deus? Porque daqui a 100 anos, Jefferson, nenhum de nós vai estar aqui, não é? Então eu acredito, essa minha crença cristã, que daqui a 100 anos todos nós vamos ter um encontro com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus aqui na Terra, a morte não é nada. É uma continuação dessa relação que já começou aqui na Terra com Deus. Então o livro fala muito sobre essa questão espiritual também. Edom, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pela dedicação, né, pelos teus livros lançados, a dica tá aí. A gente podia fazer um podcast aqui, ficar aqui 2 horas conversando, são vários assuntos que ele poderia tratar com a gente, mas fica a dica do livro, apesar, né, de já quase não termos mais, mas ele é um ótimo escritor, acompanhe no Instagram, tem vídeos também de outras entrevistas no YouTube, siga lá e acompanhe então o Edom. Muito obrigado, Edom, obrigado a Sônia também por trazê-lo. Seja sempre muito bem-vindo a Taió, eu acho que tu vai voltar. Eu volto sim. Olha, e vocês, todos que estão nos assistindo, um beijo no coração de vocês. Vocês são extraordinários. Eu vou embora assim com o coração cheio de alegria por ter sido muito, muito bem recebido por vocês. Gente, é simplesmente algo maravilhoso e sem exceção. Fui muito bem recebido por todos. Um forte abraço.